Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Opa, boa noite. tarde. Boa noite. Tudo bom, galera? Tudo bem? Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite, gente. Reinaldo, boa noite, tá por aí, bem-vindo. Opa, meu amigo Elton, beleza? E você? Deixa Tudo eu ver minha ótimo. câmera. Pessoal, todos Boa bem-vindos noite, aí. pessoal. Legal? Tudo certinho? Sextou, né? Todo mundo pronto para descansar um pouquinho, né? Emendar aí uns dias de descanso, relax. Isso para quem não tem aula amanhã, né? Amanhã cedo eu tô com aula ainda. Enfim, bem-vindos todos, gente. Mais uma vez, é um prazer recebê-los aqui. A gente costuma sempre fazer um pequeno evento, né? Na verdade, no final das nossas academias, tá? Porque a gente entende, né, que aprender SAP, crescer na carreira, enfim, buscar uma transição de sucesso, eu acho que tudo isso transcende um pouco além do técnico, né? Para a gente crescer, para a gente voar mais longe, é óbvio que a gente vai ter que dominar a nossa ferramenta, trabalhar com SAP, encarando os desafios, aprendendo, estudando pra caramba diariamente, testando, errando, aprendendo com os erros e por aí afora. Isso faz parte, óbvio, né? A gente está escolhendo uma carreira de trabalhar com SAP, obviamente a gente vai ter que dominar a ferramenta. Mas a gente tem um ponto adicional a isso, e a gente está sempre preocupado com isso, tá? Esse ponto adicional é a carreira da gente. Às vezes, a gente é um bom técnico, certo, Reinaldo? A gente conhece um monte de transações, funções, a gente tem uma habilidade muito grande para lidar com o técnico, mas às vezes a gente esquece de olhar para nós, para nossa etiqueta, né? Olhar para como é que a gente se posiciona, como é que a gente se coloca. Como é que está teu currículo? Como é que está teu LinkedIn? Como é que está teu posicionamento, teu engajamento, tua networking? Como é que está tudo isso? Tudo isso faz parte, tudo isso é importante, tá? E a gente quer falar um pouquinho exatamente sobre isso. Convidamos hoje o Reinaldo, grande parceiro nosso de alguns anos já, hein, Reinaldo? Não é de hoje, hein? E para falar um pouco sobre isso, né? Tá? O tema que o Reinaldo vai abordar com vocês é assim, né? Você é bom no que faz, mas será que o mercado sabe disso? Né? É, e a gente tem uma ferramenta que pode nos colocar nessa vitrine, que é o LinkedIn. Tá? Então, acho que temos um caminho para percorrer, para melhorar o nosso entendimento nesse outro ponto de vista que não é apenas técnico, certo? Para a gente tentar colocar a nossa figura profissional mais em evidência, que a gente consiga, enfim, galgar posições, crescer, atingir nossos objetivos, mudar a carreira, transitar, aquilo que a gente está efetivamente buscando. Então, para isso, Reinaldo está aqui com a gente. Reinaldo, seja bem-vindo. A maioria do pessoal aqui, só para você saber, tá terminando academias, tá? Então, assim, a Legal. grande maioria dos convidados, a gente convidou toda a galera, né? Óbvio, né? Da nossa comunidade. Muitos, realmente eu recebi pelo menos umas 30 notificações de que vão ver gravado, tá? Porque Legal. sexta-feira tá saindo o trânsito, aquela coisa toda. Então, muita gente não vai estar ao vivo com a gente, mas a gente, obviamente, vai fazer esse trabalho, deixar registrado, deixar gravado, vamos colocar no Creative Play, na área de alunos do pessoal, tá? Para que a gente possa ouvir tua mensagem, tua palavra aí e que a gente consiga, enfim, seguir passos de sucesso. Reinaldo, bem-vindo. Tá Boa. contigo. Vamos lá, valeu, Elton. Obrigado mais uma vez pela parceria. Tamo junto, né? Sempre muito Super. gostoso estar aqui, falar pro pessoal da Creative. É sempre um enorme prazer, cara. Então, hoje também trago uma novidade, como eu te falei nos bastidores aqui, né? Em primeira mão, algo que nós estamos já pilotando aqui na assessoria, algo relevante que vem dando resultado, né, para os nossos clientes. E claro que eu ia trazer em primeira mão aqui para os alunos da Creative, né? E é um prazer poder falar do assunto que a gente vai falar hoje de LinkedIn, tá, pessoal? E já vou ser bem transparente com vocês aqui. É escrita de LinkedIn? Eu vou falar muito pouco sobre isso, porque isso é importante, claro que é importante, mas tem outras coisas muito importantes para a gente prestar atenção no LinkedIn, tá? E aí a minha missão com vocês aqui hoje é que vocês tenham uma outra visão do LinkedIn e do potencial que essa ferramenta pode trazer para cada um de vocês. Vocês vão ver aqui coisas interessantes e aproveitar esses minutos aqui, que a gente tem uma horinha, né? A gente vai aqui até 19h30, né? Hoje para a gente bater esse papo gostoso aqui, tá bom? Sexta-feira gostosa, né, Elton? E vamos que vamos.
Cara, eu só vou pedir uma gentileza. Eu vou me ausentar rapidinho que eu esqueci meu copo d'água, cara. Imagina, sem copo d'água Vai não dá. lá. Daqui a pouco aqui eu tô rouco, né? Final do dia. E ainda, galera, eu fui ontem no show do Incubus aqui em São Paulo. Imagina Olha, como eu não cara. tô, né? Foi muito 10 o show. Segura aí que eu já volto, tá? Eu tô aí, pessoal. Só um minutinho. Claro. Legal, gente. A gente já está gravando, tá? Depois aí pro pessoal, a gente vai deixar essa gravação disponível lá no Creative Play, tá? Naquela sessão de aulas adicionais, normalmente a gente tem uma sessão de aulas adicionais dentro da academia, inclusive com outros eventos que a gente já fez outras vezes, tá? A gente vai adicionar esse cara aí. Terminando aqui, a gente já processa, edita, sobe lá e vai ficar disponível. E vamos colocar também no nosso canal do YouTube, para quem quiser acompanhar externamente também, vai ser, é, enfim, notificado, né, para poder participar também e receber essa mensagem aí. Legal? Boa, vamos lá, gente. Vamos lá. Eu vou apresentar minha tela aqui, tá, Elton, para o pessoal Pode ir acompanhar lá. meu raciocínio. Deixa eu só pôr em modo apresentação e vamos embora. Bora que bora, né? Legal, deixa eu pegar a tela aqui. E aí eu só queria confirmar com vocês se vocês estão vendo a minha tela. Tô vendo já. Boa, então vamos lá, Sim. galera, vamos lá. Vamos pegar uns minutinhos aqui, 40, 45 minutos. Às vezes posso me estender um pouquinho mais, mas eu vou setar uma expectativa com vocês até. No máximo eu consigo ir com vocês 19h30, eu tenho um outro compromisso, então eu vou tentar ser breve aqui na minha mensagem e vamos juntos nessa, tá? Vamos lá, Bora. você é bom no que faz, mas o mercado sabe disso. Será que ele sabe de fato isso? E claro que a gente tem, como o Elton já mesmo falou, o LinkedIn como vitrine. Eu trago aqui principalmente olhando para o profissional de SAP, né? A gente vai ver alguns exemplos, enfim, alguns insights que você vai ter aqui nessa aula de hoje, tá? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Talvez aqui uma galera me conheça, talvez não, né, Elton? Ou a velha guarda daqui a pouco chega aí, ô Reinaldo, mais uma vez, estamos juntos, né? Mas enfim, Isso deixa eu aí. me apresentar para quem está chegando agora, não me conhece. Minha carreira toda, tá? Vou resumir muito rápido aqui, vem da área de tecnologia. Então, comecei lá no início dos anos 2000 programando, fui programador, analista de sistemas, liderei um time de analista, depois eu fui liderar projetos de infraestrutura de tecnologia, e aí, enfim, tive uma frustração de carreira lá no final de 2012. Resumindo a história, mudei de carreira no meio sim de 2015, né? Bem resumida mesmo. E aqui estou, tá, pessoal? Então são 9 anos e 10 meses mentorando, orientando carreiras, né? Nesse meio tempo eu fui professor da FIAP também, de MBA, então fui de análise de negócio, então de 18 a 22, tá? E também cofundei uma startup chamada Growix ali, e o objetivo, minha missão era construir do zero, né, times de talento ali e customer success, tá? E também, né, obviamente, além de mentorar, orientar carreiras, se vocês não sabem, eu sou o LinkedIn Top Voice, eu sou Top Voice lá no LinkedIn. Eu recebi esse selo, esse reconhecimento do LinkedIn como um dos profissionais especialistas naquilo que fala, e foi muito bacana esse reconhecimento, que chegou até mim no começo de 2024. Né? Eu acho que é um reconhecimento muito bom, eleva meu nível de marca, obviamente, autoridade naquilo que eu estou falando, que é sempre muito bom esses reforços. Né? Além do que vocês estão vendo aí, são 26 anos totais daí de experiência, tá? Eu queria reforçar também que nós somos a primeira assessoria do Brasil focada em profissionais de tecnologia, tá? Porque minha história vem da tecnologia, como eu comentei para você, por isso que o nosso foco é TI, né? Aqui nós entregamos estratégia, conteúdo, prospecção ativa, porque no final das contas, o profissional sênior aí, ele foca em liderar, né? Ou o líder foca em liderar, ou tocar projeto, enfim, fazer suas atividades ali do dia a dia, e a gente cuida do resto, a gente cuida do que ele precisa quando ele quer fazer esse movimento de busca de nova oportunidade ou de um novo desafio, tá, pessoal? E aí eu não começo, né, mas aqui nesse início eu vou fazer uma provocação. É isso mesmo, ó, você está vendo o meu slide aí. Quem é que busca emprego? Emprego, quem busca emprego? Quero ver aqui, quem que busca emprego, levanta a mão aí. Deixa eu ver, pode falar, se manifesta aqui no chat, só para a gente saber, vocês estão acordados ainda, né, gente? Estão tomando cerveja já. Ó, o Rafa falou aqui, ó, Incubus é muito bom, cara, muito bom mesmo, foi um show espetacular. Sim, ó lá, o Roner, sim. Ó, o Rafa aí também, vamos lá, galera, quero ver, ó. Cláudio levantou a mão. Vai, Claudião. Quer falar alguma coisa aí, fica à vontade também, enquanto a galera vai interagindo aqui no chat com a gente.
Arruma emprego para mim? Não, cara, eu quero saber quem está querendo buscar emprego, cara, porque ó, a Lucimar, o Eric, a Andréia, legal, ó, tem a galera aqui. Eu quero, o Newton também. Muito bom. Tá bom, olha lá. O Feltz. Só que assim, gente, eu acho que eu vou decepcionar essa galera que tá falando que quer buscar emprego, tá? Legal, galera. Obrigado aí até por participar. E aí, a minha mensagem para você é o seguinte: sinto muito, mas você está no lugar errado. E eu não vou falar de emprego aqui, eu vou falar zero de emprego para você aqui hoje. Zero, zero, zero. Por quê? Eu quero que você preste atenção. Por isso que eu falei, pega aí um caderno, uma caneta, uma anotação, porque eu quero te ensinar a você jogar o jogo certo. E principalmente não só do LinkedIn, mas de como conseguir uma oportunidade, um novo desafio. E você vai ver que eu não vou falar de recolocação, essa palavra é muito ruim. Emprego, então, nem se fala, tá? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco o mindset do que é emprego, né? E de trabalho também, e começar a falar. Eu quero um desafio, eu quero uma oportunidade que me preenche, que faça sentido para a minha carreira, tá? Sinto muito aí para quem quer emprego, hein, gente? Mas vamos lá, que eu quero que vocês mudem um pouquinho esse mindset agora do que a gente vai falar aqui e vocês vão entender que vai fazer todo sentido, tá? Ao invés de buscar emprego, o que você deveria pensar ou buscar ou focar? Na sua visibilidade e no seu posicionamento. Por quê? Porque o restante vem por tabela, vem por tudo. O tal emprego, vamos falar assim, né? Porque a palavra mais conhecida vem também junto. E vem um monte de coisa junto, muitas coisas legais que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né? Vem junto. Isso daqui tem se tornado uma peça essencial para todo profissional que quer se destacar e nadar numa maré azul no LinkedIn. Tá? E não ficar pendurado no site lá de, seja na feature de vagas lá, se candidatando, claro, isso é importante, tem que ser feito, mas tem algo muito mais importante do que isso a ser feito aí por vocês, tá? E o LinkedIn, sem sombra de dúvidas, como o Elton falou, como eu falei, é a maior vitrine profissional do mundo, né? Ou seja, muito popularizado, já está muito na boca das pessoas, né? Tá muito fácil, tem muita gente falando, escreva assim, acerte palavras-chave, coloque resultados. Aí você já está careco de saber, não é verdade? Por quê? Porque 5, 10 anos atrás, quando eu falava sobre isso, eram poucas as pessoas que faziam isso. Pouquíssimas pessoas. E claro, fazia o movimento, nossa, chovia convites. E hoje o negócio está mais difícil. Por quê? Porque é o mercado, obviamente, tem a oscilação do mercado, altos e baixos, mas também tem a concorrência e tem todo mundo fazendo já as mesmas coisas, né? E por que que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que o efeito manada faz para conseguir resultados diferentes? Impossível isso, né, pessoal? Então a primeira pergunta é: o que o mercado vê quando entra no seu perfil? Mais uma reflexão. Se coloca numa terceira pessoa aí e pensa com a cabeça de um recrutador, de um tomador de decisão, hiring manager, e pensa como ele, quando ele entra no seu perfil, o que, que ele vê ali? Será que ele vê com clareza aquilo que você faz? Será que ele vê uma marca ali? O que, que ele vê? Ou não vê nada, né? Na verdade. Ou pior, né? Aqui o segundo ponto, o mercado te encontra. Puxa, Reinaldo, é verdade. Se eu não, ninguém me acessa aqui, talvez você não esteja nem sendo encontrado por ninguém, né? Então, são perguntas que eu gostaria que você refletisse aqui nessa noite, porque são perguntas importantes para todos nós profissionais. Eu também me incluo nessa, tá? Mas você não está buscando uma oportunidade. Não, tudo bem, eu tenho um negócio, mas as pessoas precisam me enxergar também como uma marca, tá? Então, isso serve aqui para todos nós, para o Elton, para o Cláudio, né, e para todo mundo, sem exceção. Legal? E por que que o mindset é esse que eu acabei de falar agora, visibilidade, estratégia e não emprego. Porque 90, eu já falei, efeito manada, 99% dos profissionais buscam emprego. Maré vermelha, é aquele sangue, né? E, desculpa a palavra aqui, mas é assim, disputando uma vaguinha, né? Só queria uma vaguinha que me chamasse ou que me desse uma oportunidade, nem que seja uma vaga mais baixa, né? E que acontece isso, né? Infelizmente. Então, 99% dos profissionais estão ali. 1%, eu acho que é muito, sinceramente, tá? Talvez esse número até menor do que 1%, busca visibilidade de posicionamento. Então, eu falo isso por quê? Porque, de novo, eu vou reforçar. Nós temos testado as coisas aqui nesses últimos meses e coisas que deram muito certo, que eu estou trazendo aqui para vocês. E essa galera está aqui, ó, nesse 1%.
tá? Então é por isso que a minha provocação de hoje com vocês é essa, tá? Vamos entrar, eu quero que você entre depois dessa aula aqui nesse 1%, porque esse 1% é que vai fazer você virar esse jogo no LinkedIn. Tudo bem, do online, offline, né? Vamos se dizer assim, tudo se comunica, mas aqui é que está a grande maré azul para você trabalhar. E como que a gente entra nessa maré azul, né, pessoal? Então aqui a gente vai falar dos 3 pilares da visibilidade estratégica no LinkedIn, tá? Então, primeiro pilar, perfil estratégico. Talvez você vai olhar e vai falar, poxa, isso aqui eu já sabia, já tinha visto, já vi nas aulas do Reinaldo, beleza? Top, show de bola, beleza. Então, se você já sabe ou já sabia, ótimo, vamos aproveitar o momento aqui para aumentar ainda mais, né, essa questão de conhecimento, né, e tá ótimo. Você que não sabe, presta atenção, tá? Segundo ponto, porque esse é só um 20% ali. O restante está aqui nos outros pontos, conteúdo de valor, que isso também tem dado muita visibilidade e uma percepção de marca muito maior para o profissional. E o terceiro ponto, relacionamento direcionado. Né, o tal do networking também, que eu já estou tirando, vocês estão percebendo aqui, né, apesar de falar ainda, porque é muito comum para todo mundo, relacionamento direcionado. E a gente vai falar sobre networking nesse terceiro ponto aqui, tá? Então vamos começar com o primeiro pilar, perfil estratégico. Isso aqui eu carrego comigo. Seu perfil não é um currículo, é o seu portfólio profissional. E quem me conhece sabe, eu sempre falo que o currículo é o cartão de visitas e o seu LinkedIn é o portfólio. Não é o currículo do LinkedIn. O meu currículo, olha, dá uma olhada no meu currículo e passa o link do LinkedIn, esquece isso aí, né? Esquece isso, tá? O seu portfólio, o seu LinkedIn é um portfólio, ele tem que estar completo, ele tem que ter informações completas. O seu currículo não. O seu currículo é um cartão de visitas enxuto. Então esse é o primeiro ponto que eu queria alinhar aqui com vocês, tá? Então perfil LinkedIn precisa ser estratégico e é o seu portfólio. Legal? E o que, que ele tem que conter ali, né? Olha os pontos principais do seu perfil, que talvez não seja nenhuma novidade, uma foto profissional, né, com fundo limpo, ou seja, de cor neutra, né, acima do peito, né, olhando para a câmera, horizontal, tudo bonitinho, isso aí não tem nenhuma novidade. Você vai usar lá uma camiseta, uma camisa, uma polo de cor preta ou azul escuro, que passa segurança, preto é premium, né, e enfim, com uma boa iluminação. Então você já tem uma foto ali até profissional, vamos dizer assim, não precisa de um profissional tirando, mas você tem uma foto boa. Capa, né, com propósito, ou seja, uma imagem fala mais que 1000 palavras, então vai colocar de um projeto, de uma frase que inspira, ou algo que represente você como consultor, talvez aí, tá? E uma headline clara e estratégica, por quê? Posicionamento, né? Consultor SAP MM, mais de 8 anos em rollouts e suporte, palavra-chave, trazendo autoridade, e qual que é o setor que você atua logístico, manufatura, para deixar claro aonde você se posiciona. Lembra? Posicionamento, a gente falou agora, posicionamento e visibilidade. Então começa aqui. E o seu campo sobre, como sobre e as suas experiências precisam contar uma história, né? Uma breve jornada, trazer seus diferenciais, resultados, especialidades técnicas, aí dependendo, né, do seu perfil, se é mais técnico, enfim, você vai trazer coisas mais técnicas, e se for mais, obviamente, na ponteira de resultado, você vai trazer os resultados, como nesse exemplo, de um campo sobre de um consultor SAP MM, que ele conhece SD também, o módulo SD, que a gente traz palavra-chave nessa. Eu não vou ler, tá, pessoal? Senão vai ficar muito denso aqui e maçante para vocês. Mas a ideia é contar uma história, contar lá quanto tempo de experiência você tem, se tem muita experiência, onde, o que você faz, onde você faz, etc. e tal. Quais projetos, o que, que você conhece, aquilo que você é especialista, quais mercados você trabalhou, quais empresas você trabalhou, né? O que, que você manja, onde você teve forte atuação, o que, que você fez, qual que é a sua missão. Lembra, a gente não está falando de emprego. Olha lá, de novo, está falando de missão, cara. Eu estou falando de uma coisa um pouquinho mais além disso, né? Eu trabalho, claro, eu faço o que eu faço porque eu gosto do que eu faço. E tudo bem se você não gostar, você pode até tentar vestir essa camisa também, porque eu acho que é bacana, né? Você faz isso mais de 8 horas por dia, né? Então, o tentar é super importante. E você traz depois resultados, né, que você colheu nas suas implementações, nas suas realizações, etc. e tal, tá bom? Agora aqui só rapidamente também um perfil para quem é mais técnico. Não muda muita coisa. Você vai colocar o seu foco, vai colocar o que você conhece, o que você vem fazendo ao longo da sua jornada
dentro da área de SAP, por exemplo, sua missão, o que é, o que eu tenho como objetivo, se eu tenho clareza, eu tenho objetivo, vou colocar aqui, e o que eu conheço tecnicamente dentro do mercado, que reforça a palavra-chave. Legal? Então não tem muito segredo. Talvez você viu isso por aí, tá? Mas minimamente você precisa ter um título que te posicione e seja estratégico, como a gente viu, e ter um campo sobre escrito, né? Uma história sua contada aqui rapidamente para trazer, opa, tem interesse, deixa eu continuar lendo esse perfil. Da mesma forma, a experiência vai seguir. Como eu vou colocar o nome da empresa lá, como eu me posiciono, palavras que são relevantes para o meu perfil e que me posicionam, e qual é o segmento onde eu trabalho, e vou contar um pouco da minha história, o que, que eu faço naquela oportunidade que eu estou ou estive, e depois vou trazer os principais resultados ou as principais atividades-chave que eu faço no meu dia a dia. Claro, se eu for um profissional mais técnico. Se eu for um profissional na ponteira de resultados, é mandatório trazer resultados. Já vou falar, é isso que vai te diferenciar, é isso que vai fazer com que você seja diferente de um outro perfil, tá? Então, super recomendo você parar e refletir sobre isso, tá? E de novo, veja, isso daqui não é currículo. Né? Não sei se vocês perceberam, não tem nada a ver com currículo. Você vê que é um portfólio estendido ali, com mais informações de um currículo. Seu currículo tem que ser diferente disso. Não vou falar disso aqui hoje, não é pauta para hoje, fica para um outro momento, tá, gente? É mais para vocês entenderem. Muito bem? Então aqui não tem nada demais. Perfil estratégico tem que saber comunicar e comunicar da melhor forma. Hoje nós temos o Chat GPT para fazer isso, ou o Gemini, o Pilot, Cloud, tem uma infinidade de IAs aí, né, para te ajudar a escrever, caso você fala ou tenha um desafio, uma dificuldade de escrever. Cuidado, só uma coisa, né, que é importante, talvez você saiba, talvez não saiba, mas as IAs elas alucinam ou inventam informação. Então você tem que ter muito cuidado para não pegar algum resultado, ela criar lá, inventar uma informação, você dá um Ctrl C, Ctrl V, e aí o bicho vai pegar para o seu lado, porque imagina se for para uma conversa, que chamou a atenção, voltando pela seu resultado de 25% aqui, e na verdade foi uma IA que fez isso, e você foi lá e colocou e não sabe explicar, vai ficar muito feio, né, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ler, tem que alterar, tem que ser minucioso, tá? Tem que prestar atenção. Show? Então vamos para o segundo pilar, que aqui começa algo novo, que eu nunca trouxe para o mercado ainda. Vocês estão sendo os primeiros a pegar esses dois próximos pilares que eu vou comentar aqui, que eu diria para vocês levarem aqui. Eu vou trazer ações práticas aqui para vocês levarem aí para hoje mesmo, se bobear, já executar, sair daqui executando, tá? Pilar 2, conteúdo de valor. Então, quem não posta, não existe, ou seja, não estou visível. Quem compartilha se destaca. Claro que não é qualquer coisa, né? Porque compartilhar qualquer coisa só para falar que está compartilhando não faz sentido. Então é por isso que eu quero que você preste atenção aqui no que eu vou falar aqui hoje para você, tá? O que é um conteúdo de valor? Né? Então, primeiro ponto ali, o que postar? Né? Dicas práticas aqui para você ter ideias, né? Do que a gente já testou aqui. Aprendizados do dia a dia, por exemplo, 3 lições que aprendi configurando o SD para NFA em projetos regionais. Né? Daqui a pouco a gente vai entender qual é a anatomia de um post, por exemplo. Ah, tá bom, Reinaldo, aqui é um gancho, né? É uma frase. Beleza, mas o que, que eu escrevo? Já já a gente vai falar. Tendências comentadas. Então, ó, o que o Rise with SAP pode mudar na vida do consultor funcional. Então, é uma tendência de mercado muito falada, talvez aí no mundo do SAP. Desafios superados, né? Sem expor cliente, obviamente, você não está lá para expor, tá? Tive que ajustar uma rotina de entrada de mercadoria com um bug crítico. Aqui vai como resolvi, ou seja, vou contar uma história para ajudar outras pessoas. Case e te colocar como autoridade. Cases e bastidores, rollout, suporte, Go Live, enfim, né? Participar da Go Live em 3 países me ensinou mais sobre pessoas do que sobre sistema. Olha que interessante até essa headline, né? Legal, então são dicas aqui práticas para você ter insights aí, começar a pensar num post saindo daqui, porque eu vou colocar aqui uma missão para vocês depois, tá? E aqui são alguns exemplos, né? Esses aqui são exemplos de meus assessorados, por exemplo, tá? Obviamente não são da área de SAP, mas são da área de tecnologia, como eu comentei. Post simples, olha que interessante. Aqui você tem um texto, aqui você tem uma mini branding, que eu chamo, ou seja, não tem imagens de A, né, como a gente vê muito,
né? A gente cria para eles também uma mini brand. Então, o que que eu estou falando? A gente cria. Na verdade, você pode criar. Você pode entrar lá no Canva, por exemplo, né, usar suas habilidades artísticas e criar, né, as suas próprias capas. Mas eles têm para as postagens e tem também uma capa para artigo, que é um artigo, né, que foi criado por nós, ajudando esse assessorado. E que a gente vai contar um pouco das estratégias. Fiquem tranquilos de como que a gente cria esses artigos, como que a gente cria esses posts aqui, tá? Mas eu queria mostrar para você, para tangibilizar o que a gente está falando aqui, tá? Que é muito legal, tá bom? Legal, vamos então falar da estrutura do post estratégico. Aqui são 4 passos. Primeiro é um gancho. O que que é um gancho? Um gancho é uma frase, como a gente viu agora há pouco ali naqueles exemplos. Um gancho é uma frase que chama atenção. Puxa, bati aquela. Vocês vão ver exemplos já. Bati aquele olho, despertou atenção. Contexto. Então, vou contar um pouco do contexto da situação ali. Depois vem um aprendizado e uma reflexão. Né? E depois uma chamada para conversa que a gente chama de call to action. Né? Que, ou seja, e aí? Agora me conta aí, quais são os desafios que você tem com a implantação de RISE aí na sua empresa? Você está provocando uma discussão. E essa é a ideia aqui, tá? Chamar as pessoas para conversarem. Eu acho que é um ponto importante dizer, que eu acabei esquecendo, aqui eu não estou falando para você virar influência. E nem é, né, meu objetivo, nem com você, nem com os nossos clientes aqui. Tá? O nosso objetivo é te posicionar como autoridade e aumentar a sua visibilidade lá no LinkedIn. É isso, simples assim. Você não vai virar um influencer se você não quer. Agora, se você quer, também dá, tá? Mas vamos lá. O que é um gancho? Olha lá, um exemplo, né? Go live em 3 países ao mesmo tempo. E eu achando que era só configurar SAP. Não chama atenção, gente? Poxa, como que ele fez isso? Um go live em 3 países ao mesmo tempo. Será que ele usou o quê? Uma automação, né? Enfim, né? Gera uma curiosidade. Contexto, que é a situação. Então, participei de um rollout MMSD na América Latina, bibibi, bobobó. Você vai trazer um contexto real do que aconteceu com você. Terceiro ponto, o que você aprendeu? Aprendizado. Poxa, percebi que documentação clara e empatia com os key users fazem mais diferença que qualquer parametrização perfeita. Né? E aqui são exemplos só, tá? E CTA, que é a chamada para ação, né? Como eu comentei agora há pouco. E você? Já viveu um cenário parecido em projetos internacionais? Porque aqui a gente provoca uma discussão, né, no bom sentido, trazendo, né, buscando também o ponto de vista das outras pessoas, né, e por aí vai, tá bom? Então esse é um exemplo aqui rápido para você também ter insights e seguir essa estrutura, porque essa estrutura ela funciona e funciona muito bem. Reinaldo, poxa vida, não tenho ideias, não sei. De novo, nós temos nosso grande amigo ChatGPT e outras IAs para te ajudar. Mas é claro, cuidado, não invente informações, pelo amor de Deus, não é esse também o objetivo. Sair inventando as coisas, né, que você não fez, que você não domina, que você não tem nem a noção daquilo que você está fazendo, tá? Porque senão vai banalizar. Como eu tenho visto muitas coisas banalizadas aqui no LinkedIn. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Mas se seguir, revisar, olhar e ver o que faz sentido, ótimo, lindo, show de bola, siga em frente, tá? E a dica aqui, se você fizer um post por semana usando essa estrutura, eu não tenho dúvidas que, ó, eu estou sendo bem pé no chão aqui, em 3 meses vai começar a ser lembrado e abordado, porque as pessoas vão ver que tem relevância, que tem peso aquilo que você está fazendo. Então, é super importante, tá, gente? Ter constância também, que a gente vai falar já já. Não postar uma vez, pô, ninguém curtiu. Não é isso, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque o nosso objetivo, lembrando, não é ser influencers, e sim, obviamente, se posicionar para quem a gente tem que se posicionar, que é para o mercado, tá bom? Não usa como o pessoal de marketing fala, né? Que são as métricas de vaidade, né? Quanto mais curtida, mais comentários, compartilhamento, aquela coisa toda. Não, o que importa é o conteúdo de valor que você está gerando, tá? Muito bem, falamos de post. E agora, o artigo que funciona? Como que nós fazemos aqui na assessoria? Um artigo que posiciona você como autoridade. Nós usamos 3 pilares aqui para você fazer um artigo que posiciona uma pessoa com autoridade daquilo que ela está falando. O primeiro pilar é o estudo de mercado, já vai ver também o que é isso. Cases do seu contexto, cases da sua trajetória profissional, aquilo que você fez, né, aquilo que você realizou, que você pode contar para o mercado, e provocar reflexões estratégicas. Puxa, legal, com estudos de mercado, com o que está acontecendo, com meus cases de sucesso, como que a gente pode viver o futuro agora em cima disso tudo? Estou provocando reflexões, tá? Então, isso é super importante, porque é um tripé, são 3 pilares que vão fazer você ter um tipo de conteúdo diferenciado do que a gente vê
minimamente vai lá no ChatGPT, agora ChatGPT me cria aí um artigo de SAP Rise com sei lá o quê, do Rise com SAP, com SAP XPTO. É muito genérico, ele vai criar alguma coisa lá, até pode ser interessante, mas não vai ser seu, né? E aí é um problema não sendo seu. E tudo isso também, pessoal. Pô, Reinaldo, mas como assim estudo de mercado? Vamos ver já já. Tudo eu faço sozinho? Não, você tem IA. A IA hoje a gente tem que usar, gente. Pelo amor de Deus, quem não está usando aqui está atrasado, atrasadíssimo, eu diria já. Né? Perdeu o bonde já, até diria, tá? O que é estudo de mercado? Então, vamos lá. Mostre que você acompanha o cenário SAP, né? Dá os dados, eventos recentes, movimentos da área SAP, mudanças no setor. E, cara, isso é muito legal. Se você não sabe, vou dar uma dica super bacana. Use uma ferramenta chamada Perplexity.ai. Perplexity.ai. Essa ferramenta consolida tudo. É um Google AI ali, tá? Eu vou deixar aqui no chat, gente. TTPS Perplexity.ai. E quem é vivo aí, tá? Aí vou dar uma dica aqui, já um hackzinho, né? Que o pessoal chama. Quem é cliente vivo, né? No plano pós-pago, qualquer um dos planos, acho que pós-pago, não sei se todos, mas eu tenho pelo menos uma conta controle. Eles estão liberando 1 ano de acesso Pro ao Perplexity AI. E só para você ter uma ideia, a assinatura dessa ferramenta é R$ 100, se eu não me engano, tá? Mês. Beleza? Então vale muito a pena porque ele vai trazer ali dados curados e informações relevantes para poder ajudar na criação do seu conteúdo, tá? Olha lá o exemplo, ó, com o avanço do Rise com SAP e a pressão por migração para a S/4HANA, o mercado está exigindo consultores mais estratégicos e menos operacionais. Olha que legal, você pode copiar essa frase, jogar lá no Perplexity e vamos ver se isso é verdade, cara. Porque se você deixar de novo só para o chat GPT ou para outro Gemini, Claude, ele vai trazer e vai inventar informações. Ele não vai trazer informações curadas. Então a gente usa o Perplexity AI para trazer informações curadas, informações verdadeiras, tá? Legal? Então, esse é o primeiro pilar que faz parte do conteúdo. Segundo pilar, cases e exemplos do contexto profissional. Então, traga o seu olhar, o que você viveu, observou. Pode ser um projeto, um erro que você teve, um desafio, uma solução que você propôs ali no seu dia a dia. E às vezes parece que é tão. Pô, Reinaldo, mas eu propus uma solução tão simples, mas o simples é importante e se torna relevante também. Porque às vezes é tão fácil para você uma coisa que, cara, não vou compartilhar, isso é tão básico, é tão básico, mas que talvez não seja num contexto que você amplia ali junto com o que a gente está falando aqui. Estudo de mercado, demonstra aquilo que você fez, talvez o feijão com arroz que você fez, né? E já já a gente vai falar do terceiro pilar, que é a reflexão. Mas aqui, por exemplo, ó, em um projeto recente, precisei adaptar o processo de ferramentas SD para atender uma exigência fiscal específica do Chile. Isso mostrou o quanto o rollout internacional exige não só conhecimento técnico, mas também sensibilidade cultural e normativa. É só um exemplo, tá, pessoal? Mas aqui, claro, você vai colocar um pouco mais de conteúdo, vai colocar um pouquinho mais de contexto, né, daquilo que tem a ver com o tópico que você está trabalhando, tá? E por fim, vem as reflexões estratégicas. Então, conecte tudo, lembra que eu falei, conectar tudo, em estudo de mercado, com seus cases, né, numa visão mais ampla, trazendo aprendizados e provocações ali, né? Poxa, como é que será o futuro disso então, né? Mostre que você não só vive a prática, mas também pensa o futuro. Então, aqui, cada vez mais o consultor SAP será cobrado por visão de negócio. A transição do ECC para o SAP for hana não é só técnica, é uma mudança de mentalidade dos times. Estamos prontos para isso? É uma provocação, certo? Essa pergunta aqui. Sinceramente, gente, eu vou falar uma coisa aqui, tá? Não manjo nada ou quase nada de SAP, tá? Então aqui pode parecer que o Reinaldo manja, vai falar, pô, tá errada essa informação está atrasada, né? É muito velha, tá? Então só trouxe aqui exemplos ilustrativos, tá? Para obviamente que é da sua área de SAP, para você também ter insights poderosos aqui. Tá legal, gente? Então é mais como exemplos e provocação aqui de insights para você. E por fim, né, o call to action ou chamada para ação. E você, já começou a se preparar para esse novo perfil de consultor SAP? Vamos trocar ideias, provocando o quê? A discussão, porque é isso que é legal, bacana, né? E as pessoas vão colaborar, talvez no primeiro artigo não, no segundo não, talvez no terceiro sim, e aí começa, né, uma discussão, tá? Muito bem, então só voltando aqui um pouquinho, o pilar 2 é importantíssimo, que a gente falou de criação de posts,
né, usando a estratégia de 4 passos ali, e a criação de artigo, né, usando os 3 pilares que a gente comentou aqui, o pilar estudo de caso, né, cases de sucesso e reflexão estratégica para você criar um conteúdo top, eu diria, um conteúdo que vai te diferenciar dos outros ali, do 1%, inclusive, que está postando ali, ou está tentando fazer isso acontecer e não está conseguindo, tá? Muito bem. Fechando o pilar 2 de conteúdo, que talvez para você estar pensando, pô, Reinaldo do céu, caramba, cara, será que é muito difícil fazer isso? É muito difícil, não é? E eu provoco você a fazer, né, né, e você vai sair daqui de novo, estou reforçando, vai sair com a missão aqui hoje para fazer um post. Não digo um artigo, tal, pode ser talvez um pouco mais, poxa, isso aqui para mim é muito mais desafiador no primeiro momento, mas minimamente vai sair para fazer um post aqui e já já a gente fala disso, tá? Pilar 3. O que é o pilar 3? Relacionamento direcionado. Então, qual que é o objetivo principal do LinkedIn, pessoal? É buscar emprego? Não, não é, pelo amor de Deus, tá? O objetivo principal do LinkedIn, ele nasceu para a construção de rede. E olha que legal, você está numa rede ali que você pode se conectar com diversos profissionais. E claro, se for de forma estratégica, o quanto mais estratégico, melhor. Né? Então, conexões certas abrem portas. Conversas certas criam oportunidades. Olha que legal, vou trazer casos aqui para vocês entenderem que isso funciona e funciona muito bem se feito, se tem estratégia por trás. Então, ações simples que geram conexão real, verdadeira. Né? Então, primeiro, comente em posts relevantes da sua área. Procure pessoas. Daqui a pouco eu também vou te dar estratégias aqui, uma estratégia para você seguir e que funciona. E vou contar um case aqui que funcionou tanto o meu quanto de um cliente recente, tá? Então, comente aqui em posts. Alguém postou sobre SAP SD em faturamento? Em faturamento? Você comenta com uma visão complementar, ou seja, puxa, coloca um aspecto positivo daquilo que você leu e adiciona com um insight. Ah, Reinaldo, mas isso dá trabalho. Quem disse que não dá? Eu sei, eu estou rindo aqui porque todo mundo quer o gostosinho, né? Claro. Por que que 99% das pessoas ficam numa mega sena, numa loteria, se candidatando às vagas? Porque é fácil. Vou lá, entro no portal, vejo a vaguinha, dou candidatura simplificada. É top. Se for aquela candidatura mais complexa, meu Deus do céu, né? Aquela coisa, por que que eu tenho que fazer isso? Porque é fácil, porque o cérebro humano, ele foi projetado para economizar energia. Né? E claro, a lei do mínimo esforço, né? Eu sei que isso é importante, bem mais claro, dá trabalho? Dá trabalho, mas você tem que ter estratégia. Se você quer uma oportunidade que vale a pena, você precisa ter estratégia, tá? E aqui, de novo, eu vou sempre recomendar. Reinaldo, como que eu posso agilizar isso, tudo isso? ChatGPT. Olha que interessante. Sim, você pode usar, você pode pedir para ele te ajudar a responder um post de uma pessoa, um artigo de uma pessoa, claro, colocando sua visão e ajustando sempre, sempre, pelo amor de Deus, não é Ctrl+C, Ctrl+V puro, tá? Mas você pode usar e economizar tempo. Por isso que eu comentei agora. Quem não usa o ChatGPT ou alguma IA generativa, tá para trás, tá perdendo tempo. E olha, para você recuperar agora, eu diria, corra o quanto antes para se ligar no que está acontecendo, porque está ficando para trás, tá? 2, interaja com o conteúdo das empresas onde você quer trabalhar. Estratégia, você tem estratégia? Você sabe qual consultoria você gostaria de trabalhar? Você sabe qual empresa você gostaria de prestar, de oferecer aquilo que você sabe de fazer muito bem? Se você não tem, também te provoco aqui, não estava nem no roteiro, mas faz aí, mapeie 20, 30, 40 consultorias ou empresas que você gostaria de trabalhar e siga essas empresas. Veja qual delas posta. Né? E tenta alcançar pessoas ali dentro que talvez sejam ativas, que poderiam te contratar. E terceiro, mande mensagens inteligentes, sem pedir emprego, pelo amor de Deus. Né? Oi, vi que você atua com SAP no setor de varejo, né? Estou estudando esse cenário e achei seu projeto muito interessante. Às vezes um post ali. Pô, eu vi que você postou um projeto maravilhoso que você encerrou, etc e tal. Estou estudando, estou querendo entrar nesse mercado de varejo, né, com SAP em alguma grande empresa, Carrefour, sei lá o quê, né? E isso me chamou a atenção e por isso que eu estou enviando esse convite para você. Vamos nos conectar? Então tem que ser mensagens inteligentes e não mensagens genéricas, tá? E aqui o network inteligente. Ação prática para você aqui, ó. Mapeie 10 tomadores de decisão da área de SAP ativos no LinkedIn. Então vai lá, faça uma busca, né, na barra lá de busca do LinkedIn.
procura, digita a palavra-chave, SAP SD, e vai depois em pessoas, vê quem está falando na sua primeira rede, ou até mesmo na rede de segundo grau. Tem publicações também, tem um filtro ali, publicações. Você pode ver quem que está publicando sobre assuntos da sua área. E você consegue minimamente mapear 10 pessoas, né, para você seguir elas e, obviamente, comentar os posts dela, como a gente viu agora há pouco, tá? Já vou contar um caso de sucesso com relação a isso. Analise e comente os posts com autenticidade, obviamente, e bons insights, como a gente viu agora há pouco. Crie até um post complementar e envie uma mensagem personalizada. Olha o insight aqui. Você viu um post de uma pessoa falando do Rise e você fala, cara, eu estou estudando isso. Vou montar um post estratégico só para mandar para essa pessoa. Monta um post estratégico. Você aprendeu aqui como faz isso, né? E manda na inbox dessa pessoa. Olha, João, eu vi que você postou aqui sobre Rise. Cara, que post, hein, que você fez. Deixei meu comentário. O cara vai lembrar de você, porque você deixou o comentário no post dele. Obviamente, as pessoas prestam atenção nisso, pessoal, tá? E aí você vai mandar na inbox dele. Olha aqui, complementando um pouco do seu pensamento, eu também fiz um post aqui que acho que faria sentido você dar uma lida. E ali você começa a criar uma relação, né? E a gente tem que pensar nessa, não em transação. Infelizmente, muitos profissionais que estão ali nos 99% que buscam emprego pensam na transação. Ah, o cara não tem um emprego para mim, por que que eu vou falar com ele? É o pensamento mais medíocre que existe no mundo. Se você pensa assim, esquece isso aí. Por isso que eu falei, a gente está num momento muito diferente. Só tomar uma água aqui, pessoal, peraí. Nós estamos vivendo um mundo diferente. Nós estamos vivendo num mundo que só ajustar a palavrinha-chave no LinkedIn não funciona mais. Tá? Então você tem que se ligar que você precisa sim ter estratégias diferentes para ter resultados diferentes. Tá? Então você pode fazer isso. Olha que legal essa estratégia, tá? E mantenha a constância. Relacionamento é construção, como eu falei, não é transação. Você tem que pensar na construção a longo prazo. E, cara, networking, falando disso rapidamente aqui, de novo, não é sobre transação, é sobre construção. E a melhor fase para se fazer networking, para conhecer outras pessoas, é quando você não precisa. Presta atenção na sua vida inteira aí, como você conheceu as pessoas que estão no seu ciclo de amizade, pessoas que você construiu uma relação no trabalho, né, etc e tal. Foi tudo sem interesse. Tava tudo bem, pode ter até tido um interesse por trás, mas você conseguiu construir de fato uma relação genuína sem interesse, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, presta atenção, porque isso é importante que eu estou dizendo. Ah, mas Reinaldo, eu preciso para ontem. Tá, tudo bem, um monte de gente precisa de muitas coisas para ontem. Aqui o seu pensamento tem que continuar sendo esse. Por que que muita gente trava numa conversa? Ah, né? Aí você vê aquela galera que trabalha com recolocação, escambau A4. Ah, você tem que fazer networking, faz networking. Aí o cara vai tentar fazer networking e trava. Por quê? Porque ele sabe que o objetivo dele ali, pro cara é pedir emprego no final das contas, né? Tudo errado, tá errado isso, tá? Então a gente tem que se ligar nesses movimentos, porque senão a gente fica para trás. E a gente trava e não sai da inércia. E se não sai da inércia, você não tem resultados. Então vamos lá. Como a gente falou, mapeie. Mapeie lá, como eu já te falei. Vai lá no LinkedIn, procure 10 profissionais, ó, coordenadores, gestores, não sei onde você está hoje, em que momento você está de carreira, né? Mas procure sempre um nível acima. Se eu sou um consultor, eu posso buscar um coordenador, um gestor ali que possa me contratar. Poxa, deixa eu ver se tem um gestor ativo que publica, que está ali na rede, que está ativo, né? Ou até que não, né? Eu sei que a maioria não está, a gente sabe disso, porque é 1%, lembra? É 1%. A maioria não está, mas tudo bem. Isso não impede de você também ir na inbox dele, olhar a trajetória de carreira dele e falar: olha, cara, eu vi que você trabalha muito tempo com isso, talvez você tenha um desafio gigantesco na implementação de fazer migração de ECC para S/4HANA. E olha aqui, cara, olha esse artigo que eu construí, né, contando um pouco da minha trajetória, usando, lembra, sempre os 3 pilares, né? Aqui, eu queria que você desse uma olhada e vamos bater um papo se você achar interessante. Olha aqui, diferente do que você mandar uma mensagem para o cara pedindo emprego. Ô, tem um emprego aí para mim? Não dá, né? O cara nem vai te responder. Mas enfim, se você despertar a atenção dele, que é um desafio que talvez ele possa ter, ele vai te dar atenção. Avalie e comente. Veja o que as pessoas estão postando. Ó. Comente com a visão, com verdade, não com bajulação, mas gerando valor. A gente já comentou aqui agora, né?
Crie e conecte, ó, com base no seu post, já até falei, mas está aqui de novo, da pessoa, escreva um conteúdo complementar. Pode ser sua visão, um case. Depois envie uma mensagem no privado dizendo, ó, seu post me inspirou, esse conteúdo. Achei que poderia complementar a nossa discussão. Olha que interessante, né? E a constância, né? Não é mágica, tem que ter constância. Eu sei que, pô, é aquela coisa, né? Vira o ano, o cara vai falar assim, tem um líder aqui que eu acho engraçado, esse exemplo foi muito bacana. Virou o ano esse ano aqui, o líder na conversa comigo, Reinaldo, agora eu vou ser diferente. Vou voltar para academia, vou 3 livros num trimestre. É só o Cassim, né? Olhando para ele. Vou fazer aquilo lá, vou fazer o curso de board member, não sei o quê, de conselheiro. Eu falei, cara, o que você fez no ano passado? De tudo isso que você me falou? Ele falou nada. Eu falei, cara, então você está se sabotando, né? Na verdade, vai se frustrar logo logo. O cara não leu uma página de um livro ano passado, vai ler 3 livros num trimestre, em 3 meses, um livro por mês. Possível, né? Mas assim, quando a gente vai com o pé no que eu estou dizendo isso? Para ir com o pé no chão. Lembra, um post por semana. Um postzinho por semana bacana ali que você vai fazer. Com uma arte, talvez, não imagem gerada. Você pode até começar com as imagens do chat GPT, que até melhorou um pouco o nível agora, mas para começar, né, mas tem uma capa personalizada que você pode construir lá no canva.com, né, que é muito fácil ali, você pode até usar suas habilidades artísticas. Porque não é mágica como está aqui, mas quando você faz isso com consistência, você sai da média. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. E entra no radar dos grandes. Ou seja, imagine um recrutador entrando no seu perfil, visitando, vendo lá uns posts legais que você faz, com relevância, né, uma vitrine ali bonita, né, como é o foco aqui do nosso tema que a gente está falando. Tem uma vitrine maravilhosa ali. E ele olha, caramba, cara. Esse aqui é o primeiro perfil, porque é 1%, lembra? Primeiro perfil que eu vejo que articula a rede. Cara, vou chamar esse cara para uma conversa. Eu, Reinaldo, sem sombra de dúvidas, chamaria. E eu investigaria os conteúdos também para ver se são relevantes, né? Porque hoje em dia, qualquer coisa que eu digito no chat GPT lá pode sair, qualquer um pode fazer um conteúdo, né? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer chamar a atenção dessa pessoa e falar, pô, isso aqui não parece ser uma IA gerada, o cara deu um comando lá, gerou. Não, isso aqui tem relevância, tem poder isso aqui. Vou chamar esse cara para conversar, tá? Por isso que eu falo, quanto mais você tem brilho no olho naquilo que você faz, e eu sei que você está aqui se atualizando, é porque tem brilho no olho daquilo que você faz, né? E olha aqui, cases, né? Vamos falar de cases agora, porque acho que é legal. Porque você fala, tá bom, Reinaldo, isso aí muito bacana. E aí, o que isso traz de resultado? Vou falar primeiro do meu case aqui, tá? No lado esquerdo foi um comentário que eu fiz no post do Marco, tá? Onde ele estava lá sendo reconhecido, né, do plano digital de 2030 da revista Exame. Dei o parabéns para ele, tá? Isso aqui não fui eu 100% que escrevi, pessoal, tá? Porque imagina se eu comentar o post de todo mundo, criar um texto grande. Eu usei, obviamente, a IA para me ajudar e eu lapidei esse texto aqui. A gente tem que usar o princípio 80-20. 80% beleza, 20% eu tenho que personalizar. Personalizei, respondi lá, me interagi com ele no post, que ele estava na minha primeira rede, eu nunca tinha interagido com o Marco. E olha na sequência que ele vem para mim na inbox. Mas por quê? Aí eu vou só comentar o porquê que eu comentei esse post. Eu tinha estratégia por trás. Eu sabia que ele tem tráfego lá, que é o meu público, o público de líderes, porque ele tem podcast, como vocês estão vendo aqui, e ele tem outras coisas interessantes que podem agregar valor para o meu cliente, não é nem para mim. Estou pensando no meu cliente, cara. Não é nem eu, não é nem o meu palco com o Marco ali. A ideia é o meu cliente que quer ter um palco, talvez, para falar num podcast, para poder compartilhar suas histórias. Então eu fui lá e fiz isso. E ele me respondeu. E a gente está selando uma parceria. Isso é recente, tá? Então veja, quando tem estratégia, estratégia não rasa, mas uma estratégia que faça sentido, que é bom para ambos os lados, para mim e para o Marco, foi bom, porque eu imaginei que ele, poxa, ele tem um podcast, ele precisa de líder para falar. Né? Então eu tenho esses líderes, eu tenho esses profissionais para apresentar para ele poder trazer para o programa dele, ou trazer para a comunidade dele. Né? Então é isso, tá, pessoal? Então esse é um case. Um outro case que eu não posso mostrar, que é de um cliente, mas é recente. Tá? Eu vou contar esse case que é muito bacana e aconteceu semana passada. Ele usou a mesma estratégia. Ele viu um post de um head
de uma grande empresa, era um banco, tá, de uma financeira, e ali ele estava propondo um desafio nesse post. E esse meu cliente foi lá, respondeu esse post dessa pessoa, sem saber que tinha uma oportunidade. O cara gostou tanto do que ele respondeu, chamou ele na inbox do LinkedIn, está num processo de entrevista. Está rolando um processo de entrevista para uma vaga boa para ele, uma vaga estratégica, não é uma vaguinha de emprego, é uma vaga estratégica, porque o cara foi lá e respondeu uma coisa que ele se interessou. Opa, tem diferencial aqui, deixa eu chamar esse cara para conversar. E olha só, pessoal, a infinidade de oportunidades que vocês podem ter fazendo uma estratégia simples dessa, tá? O jogo pode virar. Que, sinceramente, os comentários que a gente vê são aqueles comentários que a própria LinkedIn joga na mão ali do pessoal. Fala, parabéns, né? Parabéns, fulano. Muito sucesso, isso é muito legal. Né? As pessoas não querem pensar, então elas vão lá e clicam, né? E beleza. Acham que estão comentando, porque viu aí algum influencer e fala: não, você tem que comentar. Você está buscando recolocação? Você tem que comentar, né? Comenta, posta qualquer coisa, recompartilha qualquer coisa. E não é bem assim como funciona e a pessoa não vê resultado, né? Claro, porque não tem nada de estratégico por trás, tá? Então fica aqui minha provocação para vocês, tá, gente? E é assim que criamos networking estratégico com posicionamento. E não mendigando vaga. Porque isso não vai funcionar e não funciona. Você sabe disso. Talvez você tenha até tentado fazer prospecção fria aí e não funciona. Ou vai funcionar muito pouco. Tá? Aqui é o jogo forte. Isso que eu te apresentei hoje é o que vem dando resultado. Isso que eu te apresentei hoje é o que vem funcionando aqui para os nossos clientes da assessoria. E vem funcionando bem com oportunidades relevantes e vagas que nem são publicadas chegam até eles, tá? Porque, obviamente, eu acho que a maioria de vocês já sabe que a maioria das vagas nem vão para o mercado, né? Legal, então antes de fechar aqui, eu vou dar uma missão para você. Falei que tinha uma missão, hein? Quero todo mundo colocando a mão na massa. E olha só, você vai postar algo nos próximos 3 dias, vai fazer um post, né? E vai criar um post da sua área, como você viu aqui, como está gravado, o Elton vai disponibilizar aí na comunidade para você reassistir se você não anotou. E caso você está assistindo a reprise, aqui volte se você não anotou, vai estruturar um post nos 4 passos que eu coloquei aqui nessa apresentação e vai compartilhar com a sua rede, tá? E aí, eu Marco quero ver. Reinaldo e eu aí. Exato. E não precisa nem marcar. Eu sou muito assim, você não precisa ser influencer. Você vai mandar para mim e para o Elton no Isso privado do aí. LinkedIn, tá? Você vai falar: ó, Elton, tá aqui. Olha, Reinaldo, tá aqui o meu post. Eu quero ver esse post. Sério mesmo, tá? Então você vai mandar lá no meu LinkedIn, @Reinaldo Gandelini. Vai lá, sou o único que é Reinaldo Gandelini aqui, pelo menos no LinkedIn, por enquanto, né? Então me manda uma mensagem no privado, tá? Eu quero ver o seu post, tá? Eu quero ver o seu post, beleza? Comece a conversar com quem você admira. Uma outra ação para você fazer. Lembra? Mapear as 10 pessoas ali, como eu passei. Eu quero que você pelo menos comece com uma. Comece com uma. Olha que legal. Comenta, acha alguém que está publicando, que gosta de publicar, ou tem publicado alguns posts, interaja com essa pessoa. E aqui a nossa mãozinha, né? Por fim, se você quiser crescer com estratégia, visibilidade e posicionamento, a gente pode caminhar junto. E aí o meu convite para você é simples e rápido. Se você gostou do que você viu aqui e viu que tem valor e você, de novo, porque minha provocação aqui foi, não é emprego, e sim você ter um posicionamento, uma visibilidade estratégica que você que pensa também em médio e longo prazo, então vai lá também na minha inbox e manda uma mensagem falando: Reinaldo, cara, assisti a sua aula lá na Creative e quero conhecer mais sobre esse trabalho, tá bom? Vai ser um prazer poder conversar com você. E um prazer também poder ajudar. Beleza, gente? Eu queria agradecer a todos vocês aqui. E a última frase é: você não precisa de sorte. Falei o tempo inteiro aqui. Precisa de posicionamento. Simples assim. E a estratégia. Você só vai ter posicionamento com estratégia. Se você, de novo, aplicar tudo o que você viu aqui, colocar em prática, não tenho dúvidas que em breve você vai ter resultado. Pode demorar uma semana, talvez um mês, talvez 2 meses, talvez 3 meses, talvez 4 meses. Pode demorar, depende da sua constância. Mas o resultado vai vir. E, de novo, você tem que ter constância, você tem que ser consistente com aquilo que você está fazendo. Tá bom, galera? E aí, essa é a minha mensagem final aí para vocês. E vamos lá, tem uns minutinhos aqui para dúvida, Elton. Alguém quer botar alguma pergunta?
Se quiser abrir o microfone, abrir a câmera, fazer a pergunta ao vivo, fiquem à vontade, gente. Deixa eu ver se Vamos tem lá, alguma coisa acho no. que eu deixei, acho que eu deixei em Elton dessa vez a galera meio preocupada aí, né, cara? Nada. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? A ideia aqui é para vocês pegarem o conteúdo e processarem, porque é isso mesmo, tá? Sim, Peguem, processem, entendam o que faz sentido para o seu contexto atual. Porque aqui, gente, só explicando rapidamente também, é, cara, eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Lembra? Eu prefiro que você faça um único post e começou. Você deu o primeiro passo. Ou não, sim. Reinaldo, eu vou começar, como eu tenho mais facilidade para me relacionar com as pessoas, eu vou começar com a estratégia do terceiro pilar ali que você trouxe, das relações. Então, vou fazer exatamente a estratégia que você comentou aqui. Vou comentar um post, vou tentar chamar a atenção dessa pessoa e depois vou lá na inbox dela. Né? Vou compartilhar, talvez, num segundo momento, alguma coisa que talvez não precisa nem ser o que você fez, mas alguma coisa relevante do mercado. Entendeu? Puxa, me lembrou isso daqui, fulano. Olha, eu vi o seu post, cara. Tem tudo a ver com o que você compartilhou. Eu lembrei de você e tá aqui esse artigo. Tá aqui, sei lá o que você vê esse estudo, né, alguma coisa ali que vai fazer a diferença para você começar a construir pontos, tá? Mas vamos lá, vamos ver se tem, acho que tem gente escrevendo aqui no chat, Elton. Será que tem Tem. alguém? Uhum. Tem uma pergunta da Lucimar. Sou de finanças, como posso introduzir o SAP no meu perfil? Alguma dica? Eu acho que você está fazendo transição de carreira, né, Lucimar? Acho que é isso, né, Elton? Pelo que eu estou entendendo aqui, Sim, né? provável. Uhum. Claro, a sua história, a sua trajetória não morre. É o que a gente fala aqui, tá? Mesma coisa, é a mesma estratégia, Lucimar. Para você é a mesma estratégia. Ah, Reinaldo, mas o que você está falando? Boa pergunta, tá? Porque assim, eu vou falar do perfil, porque primeiro ponto, eu sei que sua dúvida é do perfil da escrita, mas você pode aplicar todos os outros pilares que eu vou te falar agora, eu vou te recomendar. Então, primeiro você vai começar com o perfil. Se você vai ter que usar a sua história, as suas skills que você construiu e desenvolveu ali na área de finanças, agora trazendo o que, que eu posso trazer para o mundo SAP. O que, que o mundo SAP usa? Né? Talvez você foi uma key user de um SAP. E isso conta, com certeza. O que, que você conhece ali dos módulos do SAP como key user? Você tem que destacar isso ali no campo sobre, no seu título, se posicionando, tá? Esse é o primeiro passo, se posicionar. Segundo passo, ah, Reinaldo, mas eu não sou autoridade, não conheço muito para construir conteúdo. Gente, eu tenho case aqui da Natália, ela não é de SAP, mas ela saiu, ela era moça. Tem até esse case gravado no canal do Elton também, da Creative, e no meu canal, que ela fez uma mudança de carreira, onde ela postava conteúdos hands-on. O que que é conteúdos hands-on? Ela aprendia o básico do básico e postava. Aprendia básico do básico e postava. É isso, Lucimar, que você vai fazer. Aprende o básico do básico. Poxa, deixa eu para reforçar o meu aprendizado, compartilhar com a minha rede. Nelton, olha que legal, você compartilha Sim, com a claro. rede. Printa lá a tela, a telinha do SAP. Olha que legal, estou fazendo um módulo tal, né? Sei lá o que você está fazendo, na verdade, está programando, se você está sendo funcional, enfim, alguma coisa relacionada a isso. E, claro, e o Inclusive, terceiro tem pilar. até um artigo do Elton que fala sobre Uhum. isso. Um dos, né? Tem. Legal, Se eu Uhum. legal, não me Jonathan, engano, acho que foi obrigado. o 35, Elton. Não vou Ah, não lembrar lembro agora de de cabeça. cabeça, Eu mas... vejo depois se é o 35. Não Mas vou é um lembrar, artigo Jonathan. que você fala justamente sobre fazer o básico e muito bem Sim, feito, por sinal. é isso mesmo. E Isso é aí, fato, Jonathan. né? E é fato. É. E só para complementar aqui, gente, no terceiro pilar, tem, Lucimar? Você pode, inclusive, olha que legal, se você está fazendo transição de carreira, se você tem que se conectar com pessoas da sua área de SAP agora. E aqui é um momento legal. Talvez aqui com a gente, né, Elton, tenham, Uhum. tenham pessoas que podem te contratar. Tenham pessoas que podem abrir uma porta para você, Lucimar. E aí você tem que escolher quem é essa pessoa, como eu dei a dica aqui também. Você pode Yeah. talvez ir para um coordenador, né, ou para um analista mais sênior, né, que já conhece o mercado, já está inserido nesse mercado, e ele, obviamente, você se conectar com ele, né, para ele poder te ajudar. Entendeu? Então você também, quem está fazendo transição aqui, consegue implementar tranquilamente esses três pilares que a gente falou aqui hoje, nesse exemplo que eu dei. Tá bom, Lucimar? E aí fica a minha provocação para ti, ó.
tá? De SAP Fiori, né? Você colocou aqui agora que eu vi. Então é isso aí, começa a falar do Fiori ali mais vezes que eu não tenho dúvidas, tá? Não tenho dúvidas que você vai elevar o seu nível de marca, tá? E isso vai ajudar bastante daquela pessoa que não faz nada, que só fica buscando vaga ali no LinkedIn, se candidatando, e a gente sabe que é uma loteria, né? Se ficar só a depender disso, né? O retorno não vem ou o retorno é muito baixo e a gente fica frustrado. Então a gente tem que ter alternativas, a gente tem que pensar diferente, tá? Um ponto Muito legal, Reinaldo, obrigada, viu? também é uma coisa que acontece bastante, eu acredito que o Elton também passa por isso, algumas outras pessoas, é no seguinte sentido. Todo mundo que normalmente aborda vem com a historinha de superação ou com a historinha triste. Uhum. Que isso, pelo menos para mim, já é muito comum. Tá, mas em que contexto, tá, Jonathan? Só para entender, é a O pessoa pessoal tentando normalmente abordar. perde a conexão e fala: me ajuda, preciso de uma vaga, porque a minha vida tá difícil, eu sou uma pessoa mega esforçada, Não, tá eu totalmente errado, né, gostaria. cara? Não é essa abordagem, isso é pedir emprego, que é exatamente o É. oposto do que vocês viram aqui hoje. Totalmente oposto. Lembra que eu falei a primeira pergunta? Você está aqui, você busca um emprego? É esse tipo de mensagem que a gente tem que fugir, tá, Jonathan? Por isso que eu falei, lembra? Mensagens inteligentes. Compartilhando conteúdo. Poxa, vi um projeto. Ao invés de falar nisso, né? Vou lá no perfil do Jonathan. Pô, eu vi que ele tem puta experiência com Fiore. Cara do céu, deixa eu ver o que que ele fez aqui. Deixa eu dar uma navegada no perfil dele. E aí tem lá um que você comenta numa realização sua, né? Que você gerou um baita resultado. O que que essa pessoa mais júnior poderia fazer? Pô, Jonathan, cara, eu olhei seu perfil, eu achei super foda, desculpa o palavrão aqui, não precisa ser dessa forma, mas enfim, super massa, né? Super top, né? A realização que você teve ali, né? Dos 40% de economia que você trouxe usando Fiore, sei lá para quê, etc e tal. E eu tô tentando fazer isso no meu dia a dia. Eu busco fazer isso, eu tô estudando o Fiore a fundo. Cara, eu queria me conectar com você porque eu achei isso bem interessante. Olha que diferente, cara, da Ô, história do Reinaldo, Chororô, né? deixa eu fazer um comentário, inclusive, assim, com relação a post, né? Às vezes a gente acha, fala, puxa vida, isso que eu vou postar é muito básico, todo mundo sabe, então eu não vou postar porque todo mundo sabe. Na verdade, isso é algo que a gente não pode nem passar pela nossa cabeça. Sabe por quê? Porque assim, cara, tem gente em todos os níveis. Tem gente que está lá na frente, tem gente que está começando agora. Então, às vezes, o objetivo do post não é ser um post que fala assim, puxa vida, eu bombei. Não. O objetivo é ajudar alguém. Se você ajudou alguém que está no início com um post básico, cara, tá valendo. Entendeu? Amanhã ou depois você vai fazer um outro post mais avançado, vai ajudar um outro nível de consultores, de pessoas, etc. Isso não importa. O que importa, eu já também escrevi sobre isso alguma vez nos artigos lá, falando sobre a importância de compartilhar, né? Porque vai de encontro totalmente com o que o Reinaldo está falando. O compartilhamento, ele não só faz a tua imagem, mas ela traz retorno para você no momento em que você, porra, de repente você recebe um comentário de alguém, puxa, aquele negócio que você compartilhou comigo me ajudou lá na empresa, eu fiz algo acontecer, deu tudo super certo. Então, assim, compartilhar, né, trazendo para a realidade do post que o Renato está falando, é algo que hoje em dia é muito comum. Então, não é porque é básico, porque é avançado, não importa isso. Você sempre vai estar pegando alguém, sempre tem alguém que sabe menos, sempre tem alguém que está começando, né? E esse tipo de apoio, sem brincadeira, gente, vocês não fazem ideia o quanto ajuda, vocês não fazem ideia o quanto incentiva outras pessoas a seguirem, né, enfim, prosseguirem dentro do contexto, da evolução na carreira, sendo básico ou não básico. Vocês não têm ideia o quanto isso ajuda. Vocês não... Gente, vocês sabem que eu escrevo artigo toda semana, compartilho 2, 3 vezes por semana conteúdos. E eu não tenho uma programação muito lógica para isso. Eu vou fazendo à medida que vem na cabeça. Falo, puxa, isso aqui é um papo legal para a semana, vamos embora, né? Então eu não fico planejando muito, né? Muitas vezes o post sai à noite e eu escrevi ele 5 da tarde, não tem problema. Mas a questão é o resultado que isso traz. Quando as pessoas te chamam, exatamente como o Reinaldo falou, te chamam na inbox e é alguém de uma empresa falou, cara, eu vi teu vídeo lá e a gente fez isso dessa forma, seguindo tua dica. Meu, foi fantástico, resolveu o nosso problema lá. Esse tipo de retorno, é isso que eu estou falando.
às vezes você não imagina o quanto você impacta positivamente a carreira, a vida das pessoas profissionalmente. Então, não importa se é básico, se é iniciante, não importa, gente. A gente está sempre conseguindo, de alguma maneira, de alguma forma, ajudar alguém. Você olha lá e fala, puxa, só tive 7 curtidas. Eu nunca me preocupei com isso, né? E Por quantidade muitas de curtidas. vezes é o que te aproxima de um programa de formação ou de uma vaga de emprego, inclusive. É isso mesmo. Tem razão, Jonathan. Entendeu? Legal, Jonathan. É isso aí. Cara, então assim, gente, quebra o gelo com isso, viu? Quebra o gelo com isso. A gente não precisa ser. A gente precisa entender o seguinte: eu não preciso ser referência para começar, eu preciso começar para ser referência. É o contrário, tá? Se você imaginar que eu falei, só vou compartilhar a hora que eu for sênior, cara, vai muito tempo, né? Perdido aí nesse meio do caminho. É o contrário. E Comece quando for agora e sênior, vai. você não vai porque você tem muita coisa para fazer. Aí não tem tempo, é por aí. Então, comece agora, gente. Sem brincadeira. A partida é essa, né? Eu acho que essa mensagem do Reinaldo foi na veia, tá? Na minha opinião. É uma coisa muito atual, é o que está acontecendo de fato, é o que a gente tem visto realmente no dia a dia. Então, coragem. Boa, então, tem o Feltz aí. Fala lá, Fala, Feltz. Feltz. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Elton, noite, tudo bom? Reinaldo, Boa Claudião. noite. Minha pergunta é para você, Reinaldo. Eu recebo bastante sondagem, sabe? De recrutadores e tal. Uhum, Acho que o meu perfil legal. está atraindo recrutadores, mas, porém, eu acredito que alguns trabalhem como se fosse um banco de dados, alguma coisa assim, porque vira e mexe Uhum, eles me abordam, né? Mandam as vagas, as referências mais vezes, sabe? Tipo, uma uhum, mesma empresa mandando várias vezes. Eu reparei muito isso Uhum. no meu LinkedIn. uhum. Tá. E E qual que seria a dúvida até, Feltz? Uhum, então, aí eu vejo que é, é possível que as empresas ela trabalhem, por exemplo, na área de tecnologia pela dificuldade dela ter um profissional expert, sênior, né? Eu sou júnior ainda, né? uhum, Eles fazem esse banco de dados, ou seja, onde eles vão ter vários profissionais, né, como se fosse um backup, se algum projeto alguém sai, opa, eu tenho um banco uhum. de dados gigante de colaboradores, né, de Sim. profissionais no mercado. Uhum. Vamos lá, cara. Isso muito é praticado às vezes em algumas consultorias, tá? Deles chamarem você para uma conversa, porque, vamos fechar um contrato XPTO. Então, às vezes, eles começam a sondar algumas pessoas que poderiam fazer parte daquele contrato, atuar naquele contrato. Então, pode acontecer, tá? O mesmo pode acontecer também, Feltz, participar da entrevista. Já estou dando um passo a mais aqui, tá? Da sua pergunta. Mas é também participar de uma entrevista e entrar num processo e do nada, cara, pô, não deram retorno. Ou do nada, você já recebeu uma mensagem dizendo: a gente mudou o perfil da vaga. Eu estou dando um passo porque tem uma relação com o que você está falando também, tá? Porque isso acontece, tá, gente? E muito mais do que vocês imaginam. Porque às vezes a empresa fala: eu preciso de um professor. Tudo bem que é SAP menos, tá? Porque eles já sabem. Talvez o que mude ali é a senioridade, tá? Eles erram. Talvez, eu achei que eu tivesse budget para isso, então vou ter que reduzir. Era um sênior, era um pleno, ou mesma coisa de pleno sênior e vai invertendo. Talvez pela complexidade tem que trocar e às vezes em tempo de voo eles têm que ajustar, tá, os perfis ali e às vezes você fala, pô, fiquei no vácuo, né? Mas isso acontece e não é desculpinha na maioria das vezes, tá? É uma verdade, tá? Porque assim, sinceramente, muitas empresas não sabem o que contratar. A verdade é essa mesmo, tá? No e crua, tá bom, gente? Então, só para vocês saberem se vocês já receberam uma mensagem desse sentido, tá? Mas assim, Feltz, é isso, cara, tá? Então, normalmente o que acontece é isso, beleza? Tô fechando um projeto, tô fechando um contrato, né? Eu tenho que ter já algumas pessoas mapeadas ou até mesmo a rotatividade da consultoria às vezes é grande e pode acontecer isso também, tá? Então, eu tenho que ter algumas pessoas no meu pipe, porque se der ruim, eu tenho que bater, eu sei em quem eu vou bater na porta, tá? Uhum. Bacana, Renato. Obrigado, hein? Opa, Eu continuo imagina, cara. estudando bastante e focando agora no inglês, né? Porque nessa Boa, área o inglês é fundamental, né? boa, sem sombra de dúvidas, Feltz. O inglês ainda é É, um diferencial, queira ou não, né, Elton? sem dúvida.
Gente, eu mandei a apresentação para vocês aí no próprio chat do Zoom, tá? Quem quiser baixar aí, pode baixar. Se perdeu, se não conseguiu pegar, depois me dá um ping lá no WhatsApp, eu mando também, tá? Para todos aí, é legal, tem umas dicas bem importantes aí. Bom, gente, Boa. não vou passar muito do horário não, senão a gente extrapola a disponibilidade do Reinaldo aí também, tá? O que que eu queria fazer? Agradecer então a todos vocês. Se vocês quiserem tirar uma foto aí, vamos abrir essas câmeras e só para eu dar um print nessa tela bonita cheia de gente aqui. Pode ser? Cara, enquanto a galera vai Aí, abrindo a câmera, Elton, deixa eu agradecer também vai lá. vocês aqui, pessoal. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui, se dedicando, né, querendo aprender mais. Para mim é uma honra estar aqui sempre, né, Elton? Você sabe disso. E claro, falar aqui com os alunos é muito importante. E vocês aqui somos em 32 hoje. Olha que legal, tô vendo os números aqui. Numa sexta-noite, né, gente? A gente poderia estar tomando cerveja, estar com os familiares, né, enfim, mas dedicar esse tempo aqui para estar aqui com a gente, né, aprendendo um pouco mais, tá? Então fica aqui minha gratidão, tá bom? E também o meu contato, gente. Se vocês não estão comigo, conectados comigo lá no LinkedIn, por favor, Vamos lá. Reinaldo Gandelini, né? Eu vou deixar aqui no chat, por favor, não hesitem, tá? Vou escrever meu nome porque a galera às vezes escreve errado. Então vou deixar aqui, vou deixar até, Elton, vou deixar o link do Uhum. meu LinkedIn, acho que fica mais Isso, deixa fácil, aí. né? Para a Tranquilo. galera, enquanto a gente tira essa foto maravilhosa aí. Pronto, vamos lá? Sorrisão, todo mundo? 2, 3 e... Foi, bonito, gente. Legal. Galera, da minha parte, mais uma vez agradeço também, né? Como o Reinaldo falou, é importante, né, a participação de todos aí. E como a gente falou, a gente está sempre comprometido, tentar ajudar, enfim, em outros caminhos que não só SAP, né? Mas o objetivo grande é dar um suporte para vocês também, seguir na carreira, mudar quem está mudando de carreira. Enfim, tem outras, como a gente falou, outras ferramentas, outras necessidades que não é somente aprender SAP. Aprender SAP é fundamental, mas a gente também tem que se preparar nesse ponto de vista, na visibilidade, como é que a gente é encontrado, como é que a gente está se mostrando para o mercado. É fundamental. Queria aproveitar também e agradecer aí o Cláudio, que está com a gente, o Hack, que está com a gente, que foram os instrutores das academias, tá? Obrigado aí, galera, entendeu? O trabalho de vocês é fundamental para a gente conseguir chegar aonde a gente chegou, tá? E, enfim, a todos aí que esteve com a gente. Reinaldo, muito obrigado, especial para você que teve aí essa apresentação. Quem sabe a gente em breve faz mais algum bate-papo aí interessante com a galera. Pessoal, muito Obrigado, obrigado. Elton. Obrigado, Reinaldo, pelo convite. Obrigado, Fiquei um muito abraço. Valeu, galera. Valeu, Obrigada, Eu Reinaldo. pessoal. agradeço. Valeu, Elton. Um Obrigado. abraço. Valeu, gente. Aquele Ana, abraço. Bom, Bom final de até Tchau, semana. mais. pessoal. Tchau, tchau. Boas tchau. dicas aí. Até mais. Tchau.